Fala, gente, de novo voltamos para mais uma aula. Vamos continuar, né? Agora a gente vai entrar em um dos assuntos importantíssimos, né, da hemoterapia, né, que é reações transfusionais e o manejo, né, do paciente. Então, a gente vai ver um pouquinho das estratégias da hemovigilância e segurança transfusional, né? Então, nós somos a Hemogen. A gente tem, né, uma série de vídeos aí para o nosso curso de banco de sangue e a gente vai avançando, né? E à medida que a gente vai avançando, vamos aprendendo novas coisas, novas tecnologias, novas inovações e também, né, casos clínicos, né? Irei trazer para vocês depois vários casos clínicos de transfusão de sangue e também, né, como lidar, né, em casos de reações transfusionais. Mas para isso temos que passar primeiro por essas aulas, tá? Então, meu nome é Fabrício, eu sou biomédico, trabalho com banco de sangue, sou líder de agência transfusional, tenho pós-graduação em genética, citogenética e biologia molecular, e hoje a gente vai falar sobre esse tema que é importantíssimo, tá? O que a gente vai ver, né? Vamos ver a introdução, né? Classificação geral de reação transfusional, reações imunológicas versus não imunológicas, tipos específicos de reações, manejo imediato e protocolo, prevenção e perspectivas futuras, tá? Então a gente começa aqui com as reações transfusionais e sua introdução, né? A hemovigilância, que é o sistema de monitoramento e análise de eventos adversos relacionados à transfusão, né? Isso é crucial para identificar e gerenciar reações transfusionais, ou RTs, como a gente costuma chamar dentro do ambiente hospitalar, tá? Esses eventos adversos, né, que podem comprometer a segurança do paciente e também a eficácia da terapia, né? E o manejo adequado dessas RTs é importante, né? E é imperativo para mitigar os riscos e otimizar os resultados clínicos do nosso paciente, tá? Então, qual a sua definição e sua abrangência, né? Então, a sua abrangência começa ali, né? É qualquer evento adverso, tá? Indesejável desde que começou a transfusão de sangue. Se começou a transfusão e o meu paciente começou a ter algum tipo, né, de sintoma, eu já vou considerar ali que é uma reação transfusional, tá? Então, manifestou durante ou após a administração do sangue, a gente já tem que dar um alerta, opa, isso aqui pode ser uma reação transfusional, tá? Então, isso vai abranger um aspecto clínico vasto, desde reações leves, como febre, né, até condições graves, como reação transfusional hemolítica aguda, tá? Que é a destruição rápida dos glóbulos vermelhos transfundidos, né? Então, o corpo começa ali, né, a destruir os glóbulos vermelhos que acabou de entrar da bolsa, né? Justamente por uma reação, normalmente uma reação por ABO incorreto. E aí temos a diferença de reações imunológicas e reações não imunológicas. As reações imunológicas, né, são medidas pelo sistema imune do receptor, envolvendo os anticorpos, né, pré-formados ou recém-formados. O exemplo inclui reação hemolítica, né, transfusional aguda, que é uma reação, né, contra o que o nosso anticorpo, né, que está no nosso corpo, ele vai lá e começa a destruir as hemácias, né, que acabou de entrar, né? Então, o que é que vai acontecer, né? Os anticorpos do receptor destroem os eritrócitos transfundidos, né? E a lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão, que a gente chama de TRALE, tá? Que é uma complicação pulmonar grave, a identificação de antígenos e anticorpos crucial para a prevenção. Então, nós temos que prevenir TRALE, e aí a gente faz toda uma investigação, investiga o sintoma do paciente, qual tipo de doença o paciente tem, se o paciente já teve algum sintoma, algum histórico, né, de reação transfusional anterior, ou se é a primeira vez dele que está recebendo transfusão. Tudo isso é importante justamente para a gente prevenir a TRALE e também reações transfusionais, além do TRALE. Tá? E daí nós temos as reações não imunológicas, né? Resultam de fatores que não estão relacionados ao sistema imune, como características físicas, físico-químicas, de componentes sanguíneos ou de contaminação por bactéria, por exemplo. Tá? Então, nós temos primeiro ali a sobrecarga circulatória, né, associada à transfusão, que é a TACO, né? Isso é causado por um excesso, né? Então, assim, é causado por um excesso excessivo, né, de volume na transfusão de sangue, tá? Temos aí o sepsis transfusional, que é contaminação bacteriana, e
Desequilíbrios eletrolíticos, né, também são exemplos importantes nesta categoria de reações não imunológicas. Então, nós temos esses dois tipos, tá? Mas, dentro desses dois tipos, nós temos um pouco mais de reações transfusionais que a gente pode acabar aí diagnosticando, né? Vendo na hora de conseguir prever logo essa reação, tá? Então, vamos se aprofundar mais, tá? Reações imunológicas, visão geral. As reações imunológicas transfusionais decorrem da interação entre o anticorpo do receptor e o antígeno do doador, tá? A incompatibilidade ABO, ou seja, do grupo sanguíneo lá, né, e a presença dos anticorpos anti-HLA, são antígenos leucocitários humanos. São exemplos cruciais, né, culminando em eventos graves, né, distingue-se das reações não imunológicas pela medição do sistema imune, tá? E aí nós temos a reação não imunológica. Então, em sua visão geral, né, são distintas das imunomediadas, tá? Decorrem de fatores como sobrecarga de volume, que a gente chama de hipervolemia, tá? Contaminação por bacteriana do hemocomponente ou efeitos adversos dos aditivos, por exemplo, tá? Medicamentos também podem causar reações transfusionais. Embora não envolvam o sistema imune, essas reações podem ser igualmente graves, exigindo manejo clínico de forma imediata, tá? Agora uma pergunta para vocês aí, tá? Para gerar uma discussão boa numa classificação, tá? Considerando a complexidade das reações transfusionais, como a distinção entre imunológicas e não imunológicas, impacta o manejo imediato e as investigações subsequentes, especialmente em cenários de apresentação atípicas ou sobreposição de sintomas. Então, essa é uma discussão para vocês, respondam no fórum, né? Também pode me mandar e-mail depois e a gente vai discutir isso aí depois, ok? Então, continuando aqui, vamos falar das agudas, né? Ou seja, as reações agudas ou imediata. E temos as reações transfusionais tardias, tá? As agudas ou imediatas, elas ocorrem até 24 horas após o início da transfusão. Podem variar de leves, como a urticária, né? As graves, como reação transfusional hemolítica aguda, né? Que é a destruição maciça dos eritrócitos. O reconhecimento, né, imediato é vital para a intervenção precoce e manejo do paciente. Então, é importante que esse paciente esteja em hemovigilância, desde que comece a sua transfusão, até mesmo depois dessa transfusão, tá? Porém, as primeiras 24 horas são cruciais para a gente pegar aí uma reação transfusional, tá? E nós temos as reações transfusionais tardias, né, que manifestam-se após as 24 horas, podendo surgir dias ou semanas depois. Pode incluir reação transfusional hemolítica tardia, que também é uma destruição dos eritrócitos devido a anticorpos pré-existentes, né, que demorou um pouco ali, e aí conseguiu identificar só depois, né? E a doença também do enxerto contra o hospedeiro, que são células do doador que atacam do receptor, tá? Por isso que a gente faz muitos testes imunohematológicos para prevenir principalmente essa doença do enxerto contra o hospedeiro, né? Que é ligado mais aos linfócitos, né? Por isso que muitas vezes em pacientes, né, imunossuprimidos, a gente pega e faz uma irradiação no hemocomponente para eliminar todo o linfócito presente para que não aconteça a doença do enxerto contra o hospedeiro, tá? Existe acompanhamento prolongado, né? E o diagnóstico ele é diferencial, né? Ou seja, mesmo a gente descobrindo, que a gente só descobre depois, a gente fazendo a intervenção imediata não vai mudar muita coisa, uma vez que já pegou. O resto agora tratar, né, para que isso não aconteça novamente ou que não piore a situação clínica do paciente. E aí vamos entrar um pouquinho dentro das reações, tá? Aí nós temos aqui reação hemolítica transfusional aguda, tá? Isso pode acontecer por incompatibilidade ABO, que é a reação do antígeno versus anticorpos, né? Que é a causa mais comum, tá? Mas quer dizer que essa reação nem sempre vai ser por incompatibilidade ABO, pode ser que tenha outros mecanismos, né, que o corpo acabe reagindo. Porém, essa é a mais comum dentro dessa reação, tá?
Os sintomas, né, podem ser febre, calafrios, dor na lombar, hemoglobinúria, né? Então, a urina também pode mudar de cor rapidamente. Então, tem que observar, principalmente aqueles pacientes sondados, tá? E as consequências graves, né? Insuficiência renal aguda e até CIVD, né? Que é super crítico, muito crítico. E aí nós temos a reação febril não hemolítica, né? Então, ela é muito comum, né, em reações transfusionais. Ela vem ali com febre, calafrio, né, pós-transfusão, causada por citocinas ou anticorpos antileucócitos. Ausência de hemólise e destruição, que é a destruição dos glóbulos vermelhos, né? Então a gente não tem nessa, porque ela não é hemolítica, tá? E existe um diagnóstico cuidadoso, diferencial, para realmente determinar se realmente está ligado a esse tipo de reação. Nós temos a urticária e reação alérgica leve, né? Então, essa também pode ser uma reação, mas a gente chama de leve porque é alérgica, né? Então, a reação é a proteínas plasmáticas do doador. Em alguns casos, tem que ser aplicado ali um antialérgico antes de iniciar a transfusão. Em casos mais graves, precisa lavar, né, para poder tirar toda a proteína plasmática da hemácia, das plaquetas, enfim, para poder tirar toda a proteína e liberar ali uma transfusão mais segura, além do antialérgico, tá? E as suas manifestações podem ser cutâneas, como prurido, eritema e papulas, tá? Geralmente são benignas, sem comprometimento ao sistema, tá? E tem que saber diferenciar da anafilática, tá? Ou seja, a anafilática aí pode ser confundida, né? As duas, e isso não pode acontecer, tá? E aí nós temos a reação anafilática, né? Essa aqui é muito grave, né? Com rápida progressão, tá? Os sintomas podem ser broncoespasmo, hipotensão, edema de glote, então a glote fecha literalmente, o paciente fica sem conseguir respirar. Então, toda vez que a gente vai transfundir um paciente, a gente precisa fazer uma hemovigilância fortíssima. Não é apenas coloquei a bolsa de transfusão e vou seguir a minha vida. Precisa-se ter cautela na hora de transfundir. Você está transfundindo células vivas e que o paciente pode ter uma reação. E se a gente não estiver ali, a gente pode acabar, né, pegando tarde demais essa reação transfusional, tá? Então, exige reconhecimento e tratamento imediato, frequentemente associado à deficiência do IgA, tá? Que é um anticorpo. E aí nós temos TRALI, né, que é a lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão, tá? Essa lesão pulmonar aguda grave, né, que é após transfusão, né, são por causa dos anticorpos do doador que ativam neutrófilos. Isso vai gerar o quê? Um edema pulmonar não cardiogênico, que a gente chama de hipoxemia, tá? E alta morbimortalidade, né, associada à TRALI. Então, muitos pacientes acabam morrendo com TRALI se não for tiver uma intervenção rápida ali para o tratamento. Outra coisa é TACO, né, que é a sobrecarga circulatória associada à transfusão, né? Essa reação ela é aguda, não imunológica, porque tem sobrecarga volêmica, né, causado por excesso de infusão rápida, tá? E também um dos sintomas vão ser dispneia, edema pulmonar, PVC elevada. Então tem que ficar prestando bastante atenção para não confundir, por exemplo, com trale, tá? Porque alguns dos sintomas parecem um pouco, e aí a gente precisa ter noção antes ali, verificar realmente os sintomas, sintoma a sintoma, para poder diferenciar de taco e trale, tá? Nós temos sepsia transfusional, né, que é a contaminação bacteriana do hemocomponente, né, do sangue ou dos seus hemoderivados, tá? Então, isso vai incluir febre alta, calafrios e choque séptico grave, tá? Então, a gente envia para a cultura, né, o hemocomponente, e o hospital também envia a amostra do paciente para a hemocultura também, para poder a gente verificar, né, se não tem ali a presença realmente de bactéria. Depois disso é que a gente realmente comprova se realmente é uma sepsia transfusional ou não, tá? Então, precisa ser a sepsia rigorosa e descarte adequado de bolsas, tá? Então as bolsas precisam estar sendo descartadas de forma adequada no local exato, porque se tiver com bactéria aí pode acabar contaminando, né? E aí é muito perigoso. E aí nós temos a reação hemolítica transfusional tardia, tá? A causa é a formação tardia de
autoanticorpos, né, eritrocitários, manifesta por queda lenta da hemoglobina e pode incluir aí a icterícia, tá? O teste Combs direto positivo, então a detecção de anticorpos é positiva, geralmente mais branda do que a RHTA, tá? E aí nós temos aqui agora de diferenciação e vigilância pós-transfusional, tá? Aí vamos deixar mais uma pergunta, uma questão para vocês. Considerando a complexidade das reações transfusionais, como a reação hemolítica transfusional aguda, que é uma resposta imune imediata, a incompatibilidade ABO e TRALE, né, que é a lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão, uma complicação grave caracterizada por edema pulmonar não cardiogênico. Quais marcadores clínicos e laboratoriais são cruciais para a diferenciação diagnóstica e por que a vigilância prolongada é indispensável para reações tardias, como a doença do enxerto contra o hospedeiro, onde células T do doador atacam tecidos do receptor. Então aí tá aí para vocês responderem no fórum, tá? Mandar por e-mail também, e aí vocês pensarem um pouco sobre, né, essa complexidade aí de reação transfusional, tá? Então, a identificação e suspeita dos sinais e sintomas, né? Então, se você viu ali febre, calafrio, são indicadores de resposta inflamatória do sistema. Aí tem dispneia, dificuldade de respirar, pode indicar lesão pulmonar aguda, né, dor, né, na lombar, torácica, no sítio de infusão, alterações cutâneas, urticária, prurido, ou eritema generalizado. Também temos ali as alterações, tá? Dos sinais vitais, tudo isso pode indicar aí, né, que é uma suspeita de reação transfusional. Nós temos que parar imediatamente e investigar rapidamente, né, e tratar. E o protocolo de manejo imediato das primeiras ações. Então, sempre, né, vai interromper primeiro a transfusão, é indispensável isso. Interrompeu, tirou, salinizou o acesso, verificou os sinais vitais para ver se não está alterado, chama a equipe médica, né, para poder fazer a primeira intervenção, liga para o serviço de hemoterapia, porque eles sabem também, né, lidar com isso de forma rápida e adequada, tá? E aí, depois disso, a gente vai seguir conforme a RDC 34 de 2014, porque nós precisamos sempre, né, notificar a nossa equipe médica do banco de sangue, tá? Porque a RDC manda que a gente, né, faça aí a intervenção. Então, nós somos os responsáveis por essa intervenção depois que o médico do paciente faz a primeira intervenção, tá? Então, a gente começa a investigação, né, para saber o que aconteceu, qual tipo de reação, e o médico do serviço de hemoterapia, ele vai determinar, depois da investigação, qual tipo de reação transfusional ali está causada e o que devemos ser feito, qual protocolo devemos seguir, né, para aquele paciente a partir daquele dia em diante, tá? E aí a gente consegue transfundir com mais segurança o paciente. Avaliação clínica e estabilização pós-reação transfusional. Então, o monitoramento rigoroso dos sinais vitais, os exames físicos, a oxigenoterapia, né, ou seja, suporte de oxigênio, né, hidratação venosa, né, e vasopressores, tá, para manter a pressão arterial ok, tá, diuréticos para eliminar excesso de fluido, se indicado. Então, tudo vai depender da avaliação clínica, né, lá do médico do paciente e também do médico do serviço de hemoterapia, né, que em conjunto acabam aí decidindo, né, o tratamento ideal para o paciente, tá? Coleta de amostras de exames. Então, após uma reação transfusional, né, precisa-se colher novamente novas amostras de transfusão. Esse envio da bolsa, né, precisa ser enviado para o banco de sangue de volta. Então, o serviço de hemoterapia precisa que essa bolsa volte, né, com tudo, completa, equipe, tudo que tem nela, tá? E aí a gente vai fazer exames confirmatórios. Então, a gente vai fazer a pesquisa de anticorpos irregulares, a gente vai fazer a retipagem da bolsa, a gente vai fazer a tipagem do paciente, iremos fazer todos os exames, né, de novo, como se estivesse do zero, com a nova amostra que a gente pegou do paciente, para ver se a gente não tem ali nenhum erro, né? Ou seja, se a gente não identificou nenhuma irregularidade nos exames, tá? E aí nós temos a identificação da causa e a gravidade da reação, né, que é determinado após todo o cenário, tá?
Notificação e registro de hemovigilância. Então, a notificação compulsória de eventos adversos transfusionais ao serviço de hemoterapia e o preenchimento de formulário de hemovigilância, né, conforme diretrizes do Ministério da Saúde, são cruciais. Então, sempre que tem uma reação transfusional no serviço de hemoterapia, o serviço de hemoterapia, seja o médico responsável pela agência ou pelo banco de sangue, precisa registrar isso no Notivisa, tá? Então, o Notivisa, que é ligado ao Ministério da Saúde e a Anvisa, né, recebe esses dados e acompanha aí essas reações transfusionais em todo o Brasil. Então, é em todo o território, é obrigatório e para quem é serviço de hemoterapia, tá? Então, esse tal processo, né, de investigação epidemiológica e análise estatística, né, são fundamentais para aprimorar a segurança do paciente e a qualidade dos serviços de hemoterapia no Brasil, tá? Tratamento específico conforme a reação. Então, reações alérgicas normalmente são antihistamínicos, corticoides, né, anti-inflamatórios potentes, né? O taco é mais diuréticos, né, que aumentam a excreção, né, de fluidos. Os sepsis são antibióticos de amplo espectro, tá? E suporte hemodinâmico também. O trale, né, oxigenação, ventilação mecânica, né, é um suporte, né, respiratório, né? Então, aqui algumas das recomendações, né? A prevenção de reações transfusionais, tá? Então, aqui nós temos isso daqui, que é a prevenção de reações. Primeiro, educação continuada da equipe de saúde, não só do banco de sangue, não é só o banco de sangue que precisa saber. Na verdade, todo o hospital, né, seja técnico de enfermagem, seja médico de outras áreas, enfermeiros, eles precisam saber como fazer a prevenção de uma reação transfusional, como identificar também uma reação transfusional. Eu, como serviço de hemoterapia dentro de hospitais, né, eu faço essa intervenção, né? Eu dou integração para os novos que estão entrando, depois fazemos reciclagem, né, sobre o manejo do paciente em reações transfusionais. Então a gente acaba ali, né, passando esses dados importantes, né, de como diagnosticar, como identificar, como agir, para que a gente mantenha ali, né, tudo conforme o Ministério da Saúde determina, tá? E também para a segurança, né, fundamental do paciente. Mais uma discussão para vocês, tá? Hemovigilância e a comunicação. Quais são os principais desafios na implantação de protocolos de hemovigilância, sistema, né, de monitoramento de eventos adversos relacionados à transfusão, tá? Em diferentes contextos hospitalares e como a comunicação interprofissional eficaz, ou seja, troca de informações colaboração entre profissionais de saúde, pode mitigar riscos e otimizar a segurança transfusional. Respondam no fórum, né, ou manda por e-mail também. Essa é uma discussão muito boa, então essas perguntas que eu faço para vocês, ela é muito boa para a gente ir pensando um pouco, né, sobre todo o nosso cenário de hemovigilância. Então, para a gente concluir aqui, né, os desafios e as perspectivas futuras, né, a gestão eficaz das reações transfusionais, RTs, como a gente já falou lá no início, né, exige conhecimento aprofundado e adesão rigorosa aos protocolos. A evolução contínua das diretrizes e a pesquisa são cruciais para aprimorar a segurança transfusional, garantindo uma assistência de qualidade. Desafios futuros incluem o quê? Personalização da terapia e uso de novas tecnologias, né? E aí, para finalizar, tudo que a gente viu, né, que é reconhecer reações imunológicas, né, como taco, trale, né, e não imunológicas, tá? E o manejo rápido, né, nesses casos de reação, tá? A interrupção imediata dessa transfusão, né, e notificação de acordo com a RDC 34, tá? A hemovigilância contínua e a educação da equipe, né, para minimizar os riscos, né, promovendo segurança transfusional do paciente, a distinção entre reações agudas e tardias, que é vital, né, aí para o diagnóstico diferencial, a terapia e o cuidado, tá? Então a gente entrou nessa aula maravilhosa, essa é uma aula que eu amo falar muito, porque eu acho ela super importante, né? Eu sempre dou esse tipo de aula para as equipes de enfermagem dos hospitais onde eu sou gestor,
porque é muito importante isso, né? Tudo que a gente souber sobre reação transfusional vai nos ajudar a salvar o nosso paciente, tá? Porque eu sou gestor de uma agência transfusional, na verdade de duas, né? E eu tenho minhas equipes, né? Os meus transfusionistas que estão ali fazendo a transfusão, acompanhando o paciente direto. Eu também chego a acompanhar alguns pacientes, né, junto com os meus colaboradores, justamente, né, para também verificar se eles estão seguindo os protocolos, né, estabelecidos, né, de forma correta, né? Justamente para quê? Para a gente ter uma segurança transfusional maior, né? Graças a Deus, né, a gente tem avançado bastante, né, nesse caso de reação transfusional, né? A empresa que eu trabalho, por exemplo, né, que é a GSH, uma empresa gigante, né, de serviço de hemoterapia, tem uma taxa mínima de reações transfusionais, justamente porque a gente utiliza hemocomponentes 100% filtrados, a gente utiliza, todos os nossos protocolos são bem rigorosos, né, e a gente atende de acordo, né, com a necessidade do paciente, né, por isso nós somos o maior serviço de hemoterapia privado do país, né, então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Eu estou ansioso pelas próximas aulas, que vocês vão amar bastante, tá? E é isso. Qualquer coisa, já sabem, né? Podem entrar em contato e também vou deixar material a mais aí para vocês conseguirem estudar de forma mais tranquila, tá? É isso, brigadinho e até a próxima aula.